Uma grande contestação que é feita à sua pessoa é o fato de ter deixado a prefeitura e se candidatar ao governo do Estado. Você considera que foi um erro? Você faria de novo? Como é que você coloca essa questão? Eu já cometi muitos erros na minha vida e faz parte. E reconheço também os erros que cometi. Lembra-se que eu disse a você que erros e desacertos fazem parte do aprendizado da vida. E você precisa ter a humildade de reconhecer quando você erra. Não há nada desabonador em reconhecer quando você erra. Desabonador é não reconhecer o seu erro, o seu equívoco. Mas naquele caso específico não foi um erro, foi uma necessidade do partido. Eu era do partido do PSDB, eu só tive um partido, eu não fui... Eu não escalei partidos, né? Não fiz 5, 6, 7, 8, não. Tem um candidato agora, tem 11 partidos no seu currículo. Eu só tinha um partido. E o partido entendeu que, se eu não fosse candidato, o PSDB perderia o governo do Estado. Lembrando que o PSDB governou São Paulo por 30 anos. E depois comigo mais 4 anos, 34 anos à frente do governo de São Paulo. Eu aceitei essa condição, mesmo com o ônus de ter deixado a Prefeitura de São Paulo. Mas deixei com o meu vice, que era do meu partido, do PSDB, que era o Bruno Covas. E eu tinha segurança de que o Bruno seria um bom prefeito. Honesto, correto, como de fato foi, e foi um bom prefeito. Tanto foi bom prefeito que foi reeleito. Ninguém reelege um mau prefeito, ninguém reelege um mau governador, ninguém reelege um mau parlamentar. Raríssimos casos onde isso ocorreu. E o Bruno foi reeleito, exatamente porque foi um bom prefeito. Quis, infelizmente, para nossa tristeza, Deus o levou antes dele completar o primeiro ano do segundo mandato dele como prefeito de São Paulo. E era o vice, o Ricardo Nunes, hoje prefeito de São Paulo e candidato à reeleição agora à prefeitura da capital de São Paulo. Partindo para o lado do governador, você poderia se reeleger, você quis se candidatar à presidência. E aí, você faria igual outra vez? Faria, e por uma razão bem objetiva. Eu sou contra a reeleição. Sabe? Eu entendo que a reeleição que foi instituída no governo do presidente Fernando Henrique, meu ídolo na vida pública. E ele se arrependeu depois de ter defendido a tese e até se beneficiado dela, porque houve a votação, o Congresso aprovou o direito à reeleição enquanto ele era presidente da República. E depois ele disputou e venceu para se tornar presidente em segundo mandato. Eu sou contra. Eu entendo que a reeleição é um processo ruim para a política brasileira. Eu defendo um mandato de 5 anos e um mandato único. E por quê? Fundamentalmente porque quem é eleito mal chega à condição de eleito e já quer começar a se apresentar para a reeleição. Então ele não cuida de governar, ele cuida do seu interesse e do interesse do seu partido em se reeleger, em se perpetuar no poder. Há países onde isso funciona bem. No Brasil não funciona bem, infelizmente. Eu preferiria que uma reforma constitucional no futuro pudesse garantir 5 anos de governo para prefeitos, governadores e presidente da República, sem reeleição e mandatos uniformes, ou seja, uma única eleição elegendo prefeito, governador, presidente da República, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Ao invés do país ficar paralisado a cada 2 anos por eleições, o país pararia, ou melhor, diminuiria a sua intensidade de trabalho para cuidar de eleição a cada 5 anos e não a cada 2 anos. Quando você estava como governador, tivemos a pandemia. E ali começa um momento de radicalização contra você. Um grupo do presidente Bolsonaro defendia uma situação de não fechar os comércios, não vacinação, e você parte para o lado exatamente oposto. Você não se surpreendeu com esse tipo de situação? Porque parecia que haveria um consenso, todo mundo queria vacina, havia uma necessidade de se fechar tudo. Isso eu não estou tomando lado político, estou dizendo aquilo que me pareceu mais lógico, né? Sem falar como cidadão político, como um ser humano. Claro. Como é que foi aquilo para você? Você ser combatido por defender a vacina, por defender o fechamento de comércio, a proteção das pessoas? Defender a vida, Flávio. Eu fiz opção pela ciência, pela saúde e pela vida. Não fiz opção eleitoral, política, em meu benefício. A posição mais difícil era de defender a ciência, a saúde e a vida. E isso exigia, primeiro, que as pessoas ficassem isoladas, separadas, afastadas, senão a contaminação seria maior. E depois defender a vacina, e não a cloroquina, como defendeu o governo federal naquela época, erroneamente.
Era contra máscaras, era contra o isolamento, era contra as medidas preventivas, era contra a vacina. Tanto que, se não fosse a nossa decisão de comprar a vacina chinesa, a Coronavac, através do Instituto Butantan, milhares de brasileiros a mais teriam morrido. O Brasil perdeu 719 mil vidas. Flávio, 719 mil vidas. Multiplique isso por cidades que você conhece aqui no estado de São Paulo, ou de capitais do país, no norte e no nordeste, que não tem 719 mil habitantes. Imagine a dizimação completa de quase 720 mil brasileiros. Foi o efeito dessa pandemia da Covid-19, que no início diziam que era um resfriadozinho, uma gripezinha, vão morrer 1.000, como se 1.000 vidas não importassem, mas não foram 1.000 pessoas que morreram. Foram 719 mil pessoas que perderam a vida. Você que está nos assistindo agora, certamente e infelizmente você perdeu alguém da sua família, ou alguém próximo da sua família, ou um vizinho, ou um amigo, ou alguém a quem você idolatrou, gostou, amou e foi embora porque não tinha vacina. Não tendo tomado a vacina, padeceu, sofreu e morreu. E nós trouxemos 124 milhões de doses da vacina Coronavac para todo o Brasil. Eu não comprei vacina apenas para os brasileiros de São Paulo. Eu entendia que o problema era do meu país. Eu não podia olhar São Paulo isoladamente e defender apenas os brasileiros de São Paulo e os outros brasileiros. Então comprei, e foi o governo de São Paulo que comprou. Muito tempo depois é que o governo federal, pelo Ministério da Saúde, começou a nos reembolsar. Mas foi São Paulo que ajudou a salvar o Brasil. Flávio, teriam morrido quase mais 500 mil de brasileiros. Esse número teria subido a mais de 1.200.000 mortos no Brasil, próximo do número que os Estados Unidos, que foi o país que infelizmente liderou o número de mortes no país, também por conta do negacionismo. Então foi uma fase trágica da vida do país. Mortos não consomem. Quando diziam, não, mas por que o isolamento? Por que o fechamento do comércio? Para salvar vidas, Flávio. E salvamos vidas. Um morto não compra pela internet. Um morto não vai a uma loja, a um shopping center. Morto não frequenta restaurante. Morto é morto. Ele está enterrado, perdeu a sua vida, perdeu a oportunidade de estar aqui conosco, como muitos perderam. Eu fiz a opção correta, a opção pela vida, e não me arrependo disso. Lamento as pessoas que se sentiram ofendidas por eu ter feito a opção pela ciência, pela vacina e pela vida. Mas eu tenho absoluta convicção, Flávio, que eu fiz a escolha certa. Esse foi o embate mais difícil da sua vida? Foi. Até hoje eu acredito que você tenha contestações radicais. Infelizmente, bem menos do que naquela época. Até muitas pessoas que me combatiam naquela época e hoje me dão razão e me cumprimentam. Inclusive nas ruas onde eu vou, num supermercado, num café, numa padaria, num shopping center, num terminal de aeroporto, me cumprimentam e dizem, olha, obrigado. Eu fui contra você, mas reconheço que o que você fez hoje era o certo.